Papo 10. Oferecimento Portetas Queen. Oi, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Estamos começando mais um Papo 10. Hoje é quinta-feira, 9 de julho. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. É muito gratificante, é bom demais estar com você mais uma vez aqui no nosso Papo 10. É uma alegria imensa ter a sua companhia nesta noite de quinta-feira. Espero que seu dia tenha sido maravilhoso, proveitoso e que sua noite também seja muito bacana junto com a gente aqui no Papo 10. Vamos fazer juntos o Papo 10? Compartilhe essa live e vamos trazer as principais notícias para você. Hoje é dia 9 de julho, comemoramos o Dia do Protético, Dia da Juventude e Dia Internacional pelo Desarmamento. Abre a tela para mim, Yuri. Boa noite, meus amigos. Estamos chegando na área com mais um Papo 10, trazendo as principais notícias de Barbacena. Tudo que foi notícia importante. Boa noite, lá em Belo Horizonte. Meu amigo, Wagner de Oliveira. Gostei dessa vinheta improvisada ao vivo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Yuri. Boa noite para você de casa. Começando mais uma edição. Boa noite, Lia, também, que está aqui do meu lado. Boa noite, Lia! Boa noite, para o pessoal. Boa noite para você de casa. Hoje o programa está recheado com muito conteúdo, muita informação. Daqui a pouco a gente vai falar de explosões de caixas eletrônicos na cidade de Carandaí. Esse também será um dos nossos assuntos. Então, boa noite, Juninho. Vamos nessa. É isso aí, hoje temos muita coisa boa rolando aqui. Quero dar meu boa noite para o meu professor, coach Marcelo Miranda. E de antemão já te dar parabéns pela sua belíssima live hoje, foi bacana demais. Show de bola, grandes aprendizados pela internet. Boa noite, Juninho. Boa noite, Yuri. Boa noite, Wagner de Oliveira. Sempre com esse cabelo, né, inoxidável. Preparado, penteado com gel. Boa noite a você que nos acompanha. Realmente, eu estava numa live agora, antes da gente começar o Papo 10, uma live com uma profissional fantástica, que é a Carol Portilho. Ela é especialista em linguagem corporal e microexpressões faciais. O que é isso? Se eu te pergunto alguma coisa, minha sobrancelha sobe assim, eu faço isso com o rosto, dou aquele sorrisinho e tal. Cada movimento do rosto, cada microexpressão significa alguma coisa. Então, o que a gente faz com isso? Então, o tema da live foi justamente as microexpressões faciais dentro do processo de liderança. Essa liderança que a gente está clamando, né, desses líderes. A gente fala aqui no Papo 10 sempre que o Brasil hoje necessita de líderes focados num propósito maior, num bem comum, que é o bem do país, que é o bem do Estado, que é o bem da cidade, menos política e mais prática. Então, foi uma live com esse direcionamento, foi muito boa, foi muito enriquecedora. Sugiro a vocês seguirem lá, @CarolPortilhoOficial no Instagram. Está salvo no meu Instagram também, @Coach Marcelo Miranda. Vai ser um prazer conversar com vocês e é sempre um prazer estar aqui nesse Papo 10, poder quebrar mais um pouquinho a semana e estar aqui hoje com o nosso... Ô, Juninho, posso chamar o Yuri? Você é o nosso Pode. capitão? Então, vai lá. Estando aqui nessa quinta-feira e hoje, chamando o nosso companheiro e ilustre jornalista Yuri Fontoura, que semana passada estava lá na UFSJ, naquela banca discutindo sobre jornalismo, até Jesus Cristo saiu, que eu fiquei sabendo, tá? Nas bancas lá da UFSJ. E seja muito bem-vindo, Yuri Fontoura. E o que você traz para a gente aí no Papo 10 de hoje? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Júnior Milagres. Boa noite, Barbacena. Muito obrigado por mais uma quinta-feira. Você aqui com a gente, debatendo, discutindo temas, discutindo ideias, a gente tentando mostrar a maior pluralidade possível de pensamento. Marcelo, só a respeito dessa live... É tão gostosa essa live, foi tão gostosa que quase não saiu a palavra gostosa, essa live da UFSJ, que a gente já está um tempo, né, nessa questão de quarentena, nessa questão de isolamento social, e já tem um tempo que eu não vejo eles. E um tempo ainda maior, porque quando aconteceu o cancelamento das aulas da UFSJ, teve o acidente com o Thiago.
porque eu não estava indo na aula nesse período do acidente, então tem um tempo ainda maior. E aí eu encontrar esse pessoal da UFSJ, encontrar esse pessoal que discute, né, as questões do país, é a Universidade Federal que está discutindo nesse momento, tentando criar soluções alternativas, foi tão bom, mas foi tão boa aquela live, que deu aquele ânimo, aquela renovada. Mas hoje no programa a gente tem uma convidada mais do que especial, já está inclusive aqui na sala com a gente já vai colocá-la daqui a pouco na conversa, a Vânia Castro, porque hoje foi um dia que o governo do estado anunciou mudanças de onda, então a gente voltou para a onda branca, que é considerado de baixo risco. Hoje também foi anunciada em uma cidade aqui da região que iria abandonar o Minas Consciente, apresentou um protocolo próprio, um protocolo de abertura total. E hoje a nossa convidada, Vânia Castro, que tem um posicionamento a respeito dessa questão do comércio, e já se posicionou isso, vai conversar daqui a pouco com exclusividade com a gente do Papo 10, para a gente trazer esse debate. Como eu falei, aqui o Papo 10 é o espaço de pluralidade de ideias e de pensamentos, então a gente está aqui para ouvir a todos. Júnior? Exatamente, Barbacena está avançando, né? Agora vamos ter a possibilidade de voltar a abrir alguns novos comércios, alguns novos serviços, e assim, vamos conversar com a vereadora Vânia Castro sobre isso e alguns outros temas. É isso aí então, moçada, estamos começando o nosso Papo 10 dessa quinta-feira. Um abraço para todo mundo que já está compartilhando, que já está participando com a gente aqui no nosso Papo 10. Como sempre, o Ricardo está presente, já mandou a mensagem. Oi, Ricardo, tudo bem? O Ricardo, já estou mandando a mensagem para ele aqui. A Gersilei, lá em Goiânia, já está ligada com a gente. Um grande abraço. Ricardo, a gente não está atrasado não, Ricardo. Seu relógio que está acelerado. Gersilei, muito boa noite para você, Gersilei. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Tem o Yuri também, que não é o Fontoura, mas também está participando com a gente. Enfim, é bom demais estar com vocês aqui no nosso... Na verdade, era o Fontoura mesmo. Era? É outro. O Mário que tá mandando mensagem para mim. Conhece o Mário? Você tá me trollando, tá certo. É isso aí então, moçada. Não, é o Mário aqui mesmo, ó. Tá, ok, valeu. É isso aí então, moçada, começando o nosso Papo 10 aqui desta quinta-feira, dia 9 de julho, e hoje, fatos importantes e interessantes do dia de hoje. 1976 foi inaugurada a primeira fábrica da Fiat no Brasil, na cidade de Betim, em Minas Gerais. Olha o 147 aí, esse carro aí fez história, rapaz. Era bacana demais essa caixinha de fósforo aí, hein? Você gosta, Vale? Maravilhoso. Eu adoro, acho muito bonito. Você gosta de carro antigo, né? Adoro, gosto muito de Fusca, Fiat 147 também é meu sonho. Aliás, o Júnior da Estação Minas tem um 147 branco maravilhoso, meu sonho. O dele é bacana demais, é verdade. Ô Júnior, quer vender ele não, Júnior? A gente pode negociar aí. Muito bem, então, 1980, morreu Vinícius de Moraes, poeta, dramaturgo, diplomata, cantor e compositor. Ao lado de Tom Jobim, Vinícius compôs Garota de Ipanema, uma homenagem à musa inspiradora Elô Pinheiro. Seguindo o nosso Papo 10, de acordo com o site Clima Tempo, a temperatura amanhã varia entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus, e o final de semana vai ser tranquilo, não tem chuva, eu só tô sentindo falta do frio de Barbacena, que ainda não chegou. É isso aí então, moçada, você sabe, tudo que é notícia importante você confere todo dia, de hora em hora, lá no site www.folhadebarbacena.com.br, o site de notícias mais completo e mais confiável da cidade. Começando então o nosso Papo 10. Tudo que é notícia importante você confere a partir de agora, aqui no nosso Papo 10, o programa que tem o apoio e oferecimento das Porpetas Queen. É isso aí, o nosso giro de notícias começando, e as Porpetas Queens estão fazendo sucesso. Levei elas para o Banco do Brasil hoje. Rapaz, a moçada lá fez a festa, foi bom demais. Porpetas Queen tá ganhando a cidade. Yuri Fontoura, tem o boletim de hoje, Yuri? Tem um boletim de hoje, daqui a pouco eu coloco. Vamos primeiro com Carandaí, a gente só faz esse contexto para a gente já colocar a nossa convidada hoje. Você que manda, Wagner, você vai dar notícia e eu coloco as imagens, vamos fazer essa dobradinha aí? Exatamente, Yuri. Coloca as imagens para a gente só fazer um teaser aqui, uma chamadinha. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mais detalhes.
infelizmente, pelo menos quatro agências bancárias que foram explodidas. A gangue do cangaço que voltou a agir em Minas Gerais. Você se lembra, recentemente a Polícia Militar havia tirado de circulação muita gente responsável por explosões de caixas aqui em Minas Gerais, e aí hoje, infelizmente, aconteceu novamente um terror durante a madrugada desta quarta para quinta-feira na cidade de Carandaí. A gangue do cangaço que, infelizmente, voltou a agir. Na sequência do programa, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Foram pelo menos 4 agências bancárias que foram alvo de explosões e ataques por volta de 2 horas da madrugada no município de Carandaí, que fica bem pertinho de Barbacena. De acordo com informações da Polícia Militar, os bancos atacados foram Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. As unidades da Caixa Econômica Federal na Praça Policarpo Rocha e também do Bradesco, na Rua Cônego Cota, ficaram parcialmente destruídas, conforme você pode ver nessas imagens. Infelizmente, olha só, gente, é muita audácia por parte desses marginais. Atuaram durante a madrugada. Já é costume, infelizmente, aqui em Minas Gerais, outras agências já foram explodidas, inclusive no norte de Minas. Inclusive, teve uma ação da polícia, na sequência a gente vai falar sobre isso. Parece que a polícia matou 4 ou 5 bandidos em Minas Gerais que participavam dessa gangue do cangaço. E aí, novamente, lamentavelmente, Minas Gerais, Carandaí foi palco, foi destaque em todo o país por causa dessas ações. A gente vai falar na sequência, não é isso, Yuri, Júnior, Marcelo, sobre... Eu só queria complementar, Wagner, o que você trouxe aí. Há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, a cidade também vizinha nossa aqui, Barroso, teve uma agência que explodiram a agência do Banco do Brasil lá, acabou com a agência também. Há 2 anos atrás, uma outra cidade próxima que também explodiram a agência, enfim. Eles estão muito ousados, equipamentos explosivos cada vez mais potentes, e tá, assim, eles estão procurando dinheiro em algum lugar, né? Esses bandidos, eles estão tentando se financiar de alguma forma, então eles estão indo onde, teoricamente, tem muito dinheiro. Só que eles se esquecem, por exemplo, que os caixas eletrônicos de todas as agências bancárias hoje têm um sistema de entintamento. Na hora que explode, suja a nota toda, ela perde toda a validade. É verdade. Então, assim, a polícia... É questão de tempo para a Polícia Militar chegar a esses bandidos, esses marginais que voltaram a agir, já tinha dado aí um espaço de 3, 4, 5 meses nessas ações em Minas Gerais e, lamentavelmente, essa madrugada, Carandaí, um terror, gente. Infelizmente, quem mora na cidade passou por momentos difíceis. Imagina você estar em casa, dormindo, descansando e escutar várias explosões. E, lamentavelmente, Carandaí foi palco durante essa madrugada. Você falou dessa questão aí das pessoas de madrugada escutarem tiroteios, bombas e afins. A agência do Bradesco lá tem uma casa em cima. A casa mora um senhor, sozinho, ele é idoso, cerca de 70 e poucos anos, 80. Você imagina o susto desse senhor no momento da explosão da agência, porque essa agência fica na frente da agência do Banco do Brasil. Na verdade, eles explodiram o Bradesco e afetou lá no Banco do Brasil. Então a explosão, a força toda foi na casa do senhor. Você imagina uma pessoa acordar com isso. Eu já ouvi relatos de pessoas que trabalhavam em banco, em frente a agências que foram explodidas, e que, mesmo a agência estando do outro lado da rua, o impacto as jogaram para fora da cama. De tão forte que é. Você imagina como que é. Ô, Júnior, e acontece que assim, a sistemática desse grupo é muito parecida. O que eles fazem? Eles não vão fazer estourar caixa eletrônica, por exemplo, cidade do Porte Barbacena, Conselheiro Lafayette, ou maiores, né, Lavras, por exemplo. Eles procuram cidades menores porque tem um policiamento bem reduzido. Uma cidade, por exemplo, como Carandaí, salvo engano, deve entrar em serviço ali da Polícia Militar cerca de 10, 12 militares por plantão, né, com mais 1 ou 2 detetives de plantão na Polícia Civil, ou seja, tem municípios que entra 1 ou 2 policiais de plantão a cada 24 horas, que é no caso de aqui perto Bias Fortes, Antônio Carlos, se entrar 5 ou 6 é muito. Então, eles aproveitam que essas cidades, por serem cidades que elas têm menos violência, então por isso que tem menos policiais, vale ressaltar, não é por uma questão de falta de investimento, é porque ali realmente é uma cidade pequena e tem menos violência, então tem menos policiais.
eles aproveitam isso e vão lá na única agência bancária ou numa casa lotérica e fazem o que fazem, infelizmente, causando transtorno na vida de muitas pessoas, porque a maioria das pessoas dessas cidades ainda tem um certo receio com tecnologia. Então, tudo que faz no banco. Tá aí o Júnior, que é bancário, não nos deixa mentir, faz grande parte das coisas no banco, e aí você fica sem o banco na cidade. E aí, como você vai pagar a conta, receber pagamento e fazer o comércio girar, ainda num período de pandemia, que é mais desafiador ainda. Marcelo, só complementando isso que você disse sobre as cidades menores, eles têm uma técnica que é o seguinte: eles fecham as duas entradas da rua, às vezes tem a saída, né, o caminho ali, eles fecham, eu não vou lembrar o nome, mas são aquelas garras que eles fazem, que eles botam na rua, são umas garrinhas assim, para quando o carro da polícia vier, porque geralmente é 1, 2 patrulhas na cidade pequena, não é igual Barbacena, que tem um batalhão, tem uma região, então tem muita polícia, muito carro. Se chegar, eles vão chegar com uma quantidade muito grande de policiais. Lá, né, como você mesmo disse, o número reduzido. Então, quando eles vêm com esses carros, eles jogam tem um nome que me perdoem, mas eu não vou me lembrar como que é. Mas são umas garrinhas assim. Fugiu aqui. Na hora que o carro vem, fura o pneu e acabou. Ele é feito com prego, é uma bola, eles soldam pregos e quando o carro passa, do cara da polícia passa, aquilo ali fura o pneu, então não tem como a viatura rodar ainda. Tem isso? Então, assim, são técnicas, né? A gente trabalha no meio, a gente vai conhecendo as técnicas todas que esse pessoal usa. Então, assim, é complicado. Assim, o pessoal, às vezes, quando acontece isso na região, eles sempre me perguntam, né? E aí, e Barbacena? Só, né? A gente nunca sabe qual que é o tamanho da ousadia dessa turma. Teoricamente, Barbacena seria uma cidade mais protegida, porque a gente tem aqui o 9º Batalhão, tem a 13ª Região, temos a EPICAR, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura de segurança muito forte, né? Então, teoricamente, a gente estaria mais protegido, mas não duvidemos de nada. Muito bem, agora 9h50, Yuri Fontoura, agora é com você que manda, você que está comandando o programa todo hoje, porque você está numa beca daquele jeito. Tá bonito, hein? Que legal. Só vai ficar mais bonito se abrir o microfone. Só tá sem microfone. Aí sim. É porque enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava trabalhando e estava evitando que o barulho do teclado atrapalhasse o debate. Não, eu tô falando que essa beca aqui que eu tô em todos os programas porque eu tenho um chefe chamado Marcelo Miranda que fala que é padrão de comportamento. Então eu era proibido de entrar na redação se não fosse com blazer e camisa social. Mas vamos falar aqui sobre... Oi, Wagner, você ia falar alguma coisa? Estou lembrando aqui o nome dos pregos que eles colocam, Júnior, Miguelitos. Alguém comentou isso aqui o Paulo André mandou aqui pra gente também o nome, Miquelitos aqui. Miguelitos, as garrinhas. Isso. Tem um comentário do Ricardo aqui, Wagner, depois é pra vocês dar uma olhada, viu? Daqui a pouco eu vou passar pelos comentários aqui, mas hoje Barbacena... Olha, hoje a macro-região de saúde Centro-Sul, o governador Romeu Zema, falou que ela já está apta a voltar para a onda branca do programa Minas Consciente. A onda branca seria aquelas consideradas serviços que são seguros, né? E aí entra autoescola, loja de artigos esportivos, floriculturas, são de baixo risco. Quem está fazendo essa discussão nas redes sociais e também na Câmara Municipal de Barbacena a respeito do Minas Consciente, uma das pessoas, e da abertura do comércio e tudo mais, uma das pessoas que está fazendo essa discussão é a vereadora Vânia Castro. A gente já trouxe outras pessoas aqui durante esse período de pandemia para a gente trazer essa questão da pluralidade de ideias. Quinta-feira a gente recebeu a secretária de Saúde, Marcilene Dornelas, e hoje a gente recebe a vereadora Vânia Castro, do MDB. Vânia, prazer conversar com você, receber você aqui no nosso Papo 10. A questão do Minas Consciente, a gente voltou agora para a Onda Branca. Você fez alguns posts, fez um informativo também falando da sua posição.
Barbacena fez certo em estar no Minas Consciente e agora voltar para a Onda Branca. A gente está fazendo certo na sua visão em relação ao comércio, Vânia? Boa noite, Yuri, Júnior, Marcelo, Wagner. Primeiro, eu só gostaria de agradecer, né, poder participar aqui do Papo 10, né, uma fonte de informação extremamente democrática e dentro dessa pluralidade mesmo de ideias. Então, o meu posicionamento em relação a isso foi quando houve o decreto, né, 8.677, aqui do Executivo, e falando que estava retrocedendo, né, para a onda verde, por determinação, está escrito no decreto, por determinação do governo de Minas. Então, eu entrei com um requerimento, enviei para o prefeito, entrei com um requerimento na Câmara, o requerimento 241, porque o governo o governo federal e o governo estadual, eles podem orientar. Ele não tem prerrogativa em termos de determinar as coisas que acontecem dentro do nosso município. Isso cabe ao gestor municipal. E aqui, infelizmente, foi mais fácil, dentro da minha visão, foi mais fácil colocar, olha, não, isso foi discutido na Câmara por vários vereadores, não, o governo estadual, ele mandou. Não. Quem foi eleito para poder determinar as coisas dentro da nossa cidade é o nosso prefeito, é o nosso gestor municipal. Então, eu acho que é complicado, nós estamos vivendo, né, em uma situação inusitada, cada dia a gente vive uma situação nova, e até agora, não é Barbacena, não é Brasil, é mundo, a gente ainda não tem, né, assim, uma ideia formada, e assim, não, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Então, o que tem que fazer? O que tem que haver? Sabe o quê? É o executivo local ter sim uma análise concreta da situação do município, tá? Estar preparado, como nós estamos, e aqui eu parabenizo, tá? Porque Barbacena está, sim, agindo dentro da saúde, está agindo, tem alguns equívocos que eu vou colocar, mas agindo de forma correta, tá? Eu já cansei de parabenizar a garra da nossa Marcilene, secretária de Saúde, que tem aí, ela junto com a equipe inteira da CESAP, estão trabalhando, né, incansavelmente, e a gente está vendo aí o resultado. Então, a análise do nosso município, aí nós temos essa análise. Então, o que eu acho, tá? O governo tem que assumir que a gente não precisava ter retornado. Por quê? Nós temos que pensar na saúde, claro, em primeiro lugar, mas nós dependemos também da economia. Os comerciantes estão tendo muitos problemas. Então, era fazer uma determinação, tá, dentro de um decreto, mas assim, tá, nós vamos manter com tais e tais regras. Distanciamento social, higienização, fazer uma educação séria nos bairros, tá? Porque eu acho que eles precisam, sim, de escutar de uma forma diferente. Mas, vereadora, tá estampado todos os dias, tem notícia no Instagram da prefeitura, no site da prefeitura. Gente, será que todo mundo vai acessar o site da prefeitura e o Instagram para ver? Peraí, deixa eu ver como que eu tenho que agir, como que tem que ser. Não. Então, fazer uma educação nos bairros, tá? Já coloquei, falei, né, coloca um dispenser com álcool, tem muito álcool na CESAP, sabe? E chegar lá, distribuir máscaras e conversar com eles e mostrar a importância deles pro bem-estar, porque agora a gente tem que estar junto nessa. É o governo determinar, tá, as ações e punir tanto os comerciantes, as indústrias, os empresários e a população que não cumprir com as determinações que ele
colocar. E aí, sabe o quê? A população, que não é só o governo, não. A população ela tem que ter consciência de que ela tem que participar disso de forma sensata, tá? Esse negócio, não, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer o distanciamento, eu não vou me higienizar, eu não... Peraí. Agora, a cooperação tem que ser mútua. Então, o que eu venho lutando, tá? É para isso. É para que haja agora. Agora não tem que ficar pensando em eu sou oposição, eu sou... Não! Agora nós somos Barbacena, nós somos Brasil, e a gente tem que estar unido para o bem-estar de todos. E a nossa situação aqui, claro, tivemos esses 6 óbitos, gente, foram 6, só 6, que só 6, sabe? Foram 6 vidas perdidas, 6 famílias que estão aí, né? Mas, assim, dentro dessa realidade dessas famílias que, né, eu deixo aqui minha solidarização com elas, mas a gente está caminhando de uma forma certa, tá? Agora, Vânia, sim, tem que haver... Deixa eu só te cortar. Só para a gente agilizar aqui. Não, tudo bem, é só porque a gente tem que agilizar aqui rapidinho. O Marcelo tem uma pergunta para fazer, porque daqui a pouco ele precisa sair. Ô, Vânia, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, viu? Primeiramente, eu te parabenizar também pelo seu trabalho na Câmara Municipal. Você é um dos vereadores, né? Vereadores e vereadoras de destaque nesses últimos anos, e isso para a cidade é muito bom a gente ter essa representação. Eu tenho uma colocação e uma pergunta. A primeira colocação é a seguinte: você sabe, a gente trabalha com a parte do marketing, a gente fez um trabalho para o Alfredo Vasconcelos, que foi justamente o que você falou. Era carro de som na região, as regiões mais afastadas, e ia junto com o carro, o pessoal da prefeitura com panfleto, com máscara, com álcool, distribuindo. Tanto é que gerou um impacto extremamente positivo, que lá tem pouquíssimos casos, que vai de encontro com o que você falou. Já a questão é assim: a gente vê que no mundo todo vem surgindo lideranças que vêm tomando frente em relação a isso, para que o número da Covid não aumente tanto em relação a determinados países. Então, você tem um caso, por exemplo, da presidenta da Nova Zelândia, que vem fazendo um trabalho fantástico. E aí a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a CESAP está fazendo um trabalho fantástico, o Marcelino esteve aqui, explicou muito bem isso para a gente, mas um nível maior, tá? Você percebe que falta uma certa liderança, por exemplo, no caso até mesmo do próprio prefeito ou de um grupo maior de pessoas, para chamarem essa responsabilidade para si, para fazer a coisa desenvolver de uma maneira mais assertiva? Ou, do seu ponto de vista, quanto a isso, está equilibrado? Não, eu acho que está faltando muito isso, sabe? Está faltando... Gente, a gente tem que cumprir com muita seriedade dentro daquilo que nos compete quando a gente é eleito. A gente tem que cumprir. E, às vezes, tá? A gente não tem como agradar a Deus e o mundo, tá? Então, só que eu acho que o governo aqui, ele não quis assumir isso. Então... Eu vou até colocar um caso aqui, que eu fui procurada pelos feirantes, eles tiveram uma reunião, e assim, olha, nós estamos aqui vendo, né, nós queremos que vocês voltem, a gente só não tá, vocês só não vão voltar porque o governo estadual não deixa. Isso foi falado em reuniões, tem gravado na reunião da Câmara, sabe? O prefeito está fazendo tudo, mas o governo estadual não deixa. Então, não, está faltando liderança? Sim. Está faltando, sabe o quê? Assumir as suas responsabilidades. E nas duas formas, tá? De assumir a responsabilidade com o comércio, tá? E com a população. E tem que ser cobrado. Olha, eu vou estipular isso aqui. Nós queremos o bem para todo mundo. Vamos lá, comércio, né? Mas vamos pensar na saúde, vamos pensar no povo, vamos pensar... E qual que é a forma, igual você citou, Marcelo, sabe? E fazer a educação de forma que as pessoas, de
né, de todas as classes entendam a importância da participação delas, e a nossa também, né? É cada um. Mas, para isso, eu não posso, como vereadora, eu posso pedir, eu posso exigir um posicionamento, como eu fiz, mas quem é, por direito, que tem o poder de fazer isso por nossa terra, chama-se o chefe do executivo, que é o prefeito. E está faltando, sim, essa liderança. Vânia, deixa eu me posicionar aqui também. Oi, pode falar, Marcelo. Vânia, eu tenho que sair agora do streaming, mas eu agradeço, peço desculpa a todos vocês. Vânia, mais uma vez eu te agradeço. Você é sempre muito simpática com a gente, sempre muito simpática com a equipe da Folha de Barbacena. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento e nós estamos à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada, tá, Marcelo? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até terça-feira que vem. Até, Marcelo. Obrigado. Um abraço. Então... Quem dera se eu pudesse te ver só terça-feira, hein, Marcelo? Mais uma vez, boa noite, Vânia. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer dividir tela, conversar com você, a gente falar um pouco sobre Barbacena também. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem muita gente se escondendo, colocando culpa no governo estadual e no governo federal. Não só em Barbacena, mas quando a situação é cômoda, vamos colocar a culpa no governo estadual ou no federal, aí fica fácil, aí todo mundo se esconde. O exemplo disso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, a gente tem críticas, tem atitudes erradas que ele tomou, que muita gente questiona, mas uma coisa que a Vânia falou aí, pelo menos eu não posso questionar o Calil, omissão. Ele errou, acertou, mas deu a cara para bater, estava conversando com a imprensa, pelo menos uma vez por semana. É questionável o fechamento do comércio, a abertura, por exemplo, de um shopping popular e não de um shopping, por exemplo, como BH Shopping, Minas Shopping. Sim, são vários posicionamentos que a gente pode questionar o prefeito Alexandre Calil. Mas de omissão, como a Vânia bem citou, aí tem muita gente se escondendo ali, colocando culpa no governo estadual, no governo federal, ao invés de bater no peito e assumir a responsabilidade. E assim, por isso que é bom a gente conversar com as pessoas. E a Vânia, se é para criticar, se é para elogiar, pelo menos ela está aqui para conversar com a gente, como a gente sempre convida as pessoas. Algumas aceitam, outras não, porque sabe que aqui a gente pergunta o que a gente quer perguntar, né? A gente pergunta o que as pessoas querem. Eu até concordo com você, Vânia, que tem que ter essa campanha de ir nos bairros, orientar a população e também tem que punir, porque tem muita gente que já sabe quais as determinações, já sabe quais as orientações que tem que seguir, e muita gente faz encontro de som automotivo, como tem acontecido em Barbacena no final de semana. E aí, cadê a punição da prefeitura? Cadê a parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, para chegar conversando de maneira diferente? Porque hoje, gente, todo mundo já sabe o que tem que fazer ou não. Usar máscara, usar álcool, distanciamento social, porque todo mundo fala, todas as emissoras, rádio, televisão, jornal. Então, se não segue, é porque aí a conversa tem que ser diferente. Eu concordo com a Vânia, tem que ser diferente, porque você educar quem quer ser educado. Você vai oferecer máscara para quem vai usar. Agora, para moleque, gente que está fazendo encontro de som automotivo no final de semana e fazendo, isso aí, a conversa tem que ser diferente. A minha pergunta para você, Vânia, é com relação aos feirantes, por exemplo. Parece que a prefeitura, não sei se foi hoje ou ontem de Barbacena, deu a oportunidade para os feirantes irem lá para o parque de exposição. Não sei se você concorda com isso ou não. Eu acho que assim, que o parque de exposição, tanto para o feirante, quanto para as pessoas que moram em Barbacena, que frequentam as feiras, que querem comprar, é totalmente contramão, gente. Não adianta a gente... pelo menos eu penso assim, não sei se a Vânia concorda. É muito mais fácil você empurrar lá para o parque de exposição, sabendo que nenhum cliente vai, que nenhum feirante vai, do que fazer uma organização, por exemplo, no local da feira de sábado e de domingo, porque tem como organizar, colocar a gente para orientar, a gente da prefeitura, olha, a gente vai fechar aqui a entrada e a saída da rua, só vai entrar 20 pessoas de cada vez, aí vai ter gente fiscalizando. Então, assim, não sei se você concorda, é muito mais fácil empurrar para o parque de exposição, sabendo que o feirante não vai e que o cliente também não vai, do que organizar uma feira. Você concorda comigo ou não, Vânia? E eu já vou te perguntar na sequência, tem muita gente querendo saber, você vai ser candidato ou não a prefeita? Deixa isso para o final, viu, Vânia? Agora. Então, eu tenho minhas apostas, mas vamos. Eu concordo plenamente com você. Quando falava lá
do Parque de Exposição, primeiro que o Parque de Exposição tá... Eu sei porque eu vou ao parque, e tem uma cachorrinha lá adotada, e eu sempre vou lá que a guarda cuida dela, então eu vou lá levar a ração dela. O parque está abandonado. Aí aí você vai levar para lá. Tá, para as pessoas irem, tá? Aí vão utilizar o quê? Que é uma outra coisa extremamente séria que eu quero falar, que é sobre transporte público. Aí as pessoas, você acha que as pessoas vão sair aqui do centro para ir lá no parque? Gente, não vão. Agora, se você coloca, tá? Isso que você falou é super bacana. Distanciamento das barracas, tem como fazer o distanciamento das barracas, tá? Exigir dos feirantes a higienização, tá? Ter todo, né, utilização de máscara e número de pessoas para poder entrar. Gente, olha aqui, você colocou de um lado e do outro. Se a gente ainda tivesse ali várias ruas transversais, não. Aonde acontece as feiras, né? Uma palavra extremamente tranquila de fazer isso, de fazer essa fiscalização do número de pessoas. Cada barraca pode atender. Gente, só que é mais fácil. Não, nós estamos olhando com tanto carinho para vocês. Vamos colocar todo mundo lá no Parque de Exposição. Concordo com você, está extremamente errado, equivocado esse tipo de pensamento. Sabe? Equivocado mesmo. Eu queria só deixar aqui, dentro de tudo que eu falei, que é uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente, que é uma outra, assim, que o Executivo não está tomando nenhum tipo de providência, é em relação ao transporte público. Olha, não, o barraca, ele tem, né, ele detém, ele ganhou a lista, aqui, ganhou, mas quem determina, tá? Como tem que funcionar, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, sim, a prefeitura. Então, as pessoas me mandam, e eu já tirei fotos, ponto de ônibus lotado, aqui. Mas é porque ele diminuiu o número de ônibus, então tá totalmente errado. Ele tem que dobrar o número de ônibus nas ruas e limitar o número de passageiros dentro desses ônibus com higienização. Mas, para isso, quem determina? O Executivo. E tem que haver fiscalização e punição. Gente, tem coisas que só no bolso mesmo que as pessoas seguem as regras. Vânia, o que mais dói é o bolso, né? Bolso. E, aliás, não só em Barbacena, mas esse problema de ônibus, parece que ninguém... Aqui em Belo Horizonte também é a mesma situação. O prefeito Alexandre Calil fez campanha quando foi candidato. Olha, eu vou abrir a caixa preta da BH Trans. Tá aí. Você pode andar de ônibus aqui em Belo Horizonte, lotado em plena pandemia. Infelizmente, é um problema do transporte público que, assim... Eu que morei em Curitiba, acho que é uma das poucas cidades do Brasil que ainda tem uma certa organização e que o prefeito interfere diretamente é Curitiba, porque Belo Horizonte, Barbacena e outras cidades que eu conheço, infelizmente o transporte público deixa a desejar. Eu vi um lance de Florianópolis em relação ao transporte público, que eu fico pesquisando, né, no Brasil, e eu procuro, assim, focar mais na realidade do Brasil, porque, né, a gente está aqui. E, assim, então, tem como fazer, sabe? Tem como, quando você quer, sabe? E aí, chegar, vamos lá, vamos chamar a população, vai lá, sabe? Conversa com o povo. Gente, não adianta. A gente que assume a vida pública, você não pode se eximir ou se afastar no momento que tá difícil. Esse é o momento de você estar mais junto, mais perto, sabe? E, né, para você tentar agregar valores e chamar a população, né, para a gente ficar unido. É um momento muito de união. Vânia, eu queria tocar num assunto que você falou no início do nosso papo aqui. Antemão, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom, é um prazer ter você aqui. É o seguinte, você comentou a questão do comércio. A gente tem recebido aqui no Papo 10
muitas reclamações das pessoas, donos de comércios, donos de lojas, enfim, de serviços, que eles estão, né, há muito tempo fechados, então eles estão com problema de financeiro mesmo, estão quebrando, estão tendo que demitir, enfim. Então eu quero trazer uma notícia que saiu hoje num site de notícias lá de Barroso, o Barroso em Dia, que a Prefeitura de Barroso, ela editou um decreto que concede descontos especiais no IPTU para estabelecimentos comerciais, para poder ajudar nesse momento, é alguma forma de poder ajudar. Existe algo nesse caminho em Barbacena para poder ajudar os comerciantes, os nossos empresários, ou outra ação, enfim? Eu estou trazendo essa aqui porque Barroso está do nosso lado aqui e eles ali tomaram uma atitude. Existe algo em Barbacena nesse caminho? Não, não existe. Não existe. E, inclusive, até... Nossa, uma dica muito boa. Vou procurar saber tudo. Eu não li essa matéria, mas eu vou procurar saber. Eu não posso entrar nem mesmo com... quando é questão financeira, né? A gente não tem como intervir diretamente, mas eu já vou estudar sobre isso. Um anteprojeto pode ser feito, né? Um anteprojeto, Júnior, já vou pesquisar isso amanhã. Porque o Wagner tem tocado muito nesse assunto aqui sobre como ajudar os comerciantes nesse momento, porque assim, o governo federal, bem ou mal, está ajudando as pessoas físicas lá com os R$600, né? Com auxílio emergencial. Agora, as empresas precisam de um respiro. Eu trabalho hoje no sistema financeiro, a gente tem recebido demandas e mais demandas de empresários solicitando empréstimos, capital de giro, para ver se eles conseguem ter um respiro para poder passar neste momento. Então, assim, eu acredito, né? Aí é uma opinião particular, o executivo municipal precisaria tomar uma atitude nesse sentido para poder ajudá-los, fortalecer, para eles poderem passar por este momento que está tão difícil. A gente vira e mexe lá onde eu trabalho, houve a loja tal fechou, teve que demitir fulano, teve que demitir 3, 4. E assim, eles estão passando quase que sem ajuda alguma. Não, achei essa só um exemplo, assim, só um exemplo do que aconteceu lá onde eu trabalho. Segunda-feira, e isso eu vou levar para o plano nacional, só para vocês entenderem como que isso está complicado. Segunda-feira abriu uma linha de crédito chamada Pronamp, que liberou 3,7 bilhões de reais, 3,7 bi. Em 2 dias acabou o recurso. Em 2 dias, de tanta procura que teve. E assim, e não atendeu pouca gente. Porque as pessoas estão passando por um problema sério. Não só as pessoas físicas, a gente está tendo morte de CPF, mas a gente também está tendo morte de CNPJ. É complicado. É verdade. Não, a sua colocação foi extremamente importante. E fora que esses comerciantes, os empresários que estão aí, que estão utilizando estão procurando esses empréstimos, gente, a gente sabe que é uma baba, sabe? Para eles pagarem isso, não vai ser fácil, porque a gente sabe, a hora que você entra e você vê os juros, sabe? Vai ser muito complicado. Então, essa colocação que você deu, vou estudar a respeito disso, e de repente, né, a gente vê o que pode ser feito, porque tem que ajudar a gente. Agora, sabe, eu entrei com um requerimento porque eles não queriam o lance do IPTU, eu pedi 90 dias de prorrogação para poder pagar. Aí me responderam, tal, não sei o quê. Aí o secretário de Finanças me respondeu, falou, olha, nós vamos adiar por 30 dias. Foi adiado por 30 dias. Só que, sabe, foi mais no início, a gente não sabia que ia se agravar tanto. Mas agora o município, gente, tem que fazer alguma coisa, né? Quando eu falo município, é Brasil, tudo, mas é porque eu procuro muito focar aqui na nossa realidade, sabe? Então, assim, você pode ter certeza que eu vou estudar e vou discutir com a minha equipe isso. O prefeito recebe vocês, Vânia?
nesse período de pandemia? O prefeito está recebendo vocês, vereadores, nesse período de pandemia, está discutindo? Como é que é esse diálogo com o executivo durante esse período? Não tem nenhum? Notícia. Não. Depois da pandemia, ele não discutiu não chamou vocês para uma reunião, nem nada? Não, assim, eu não sou chamada. Não. Mas, não. Caveiras. Mas a equipe dele, quando eu preciso, isso aí, gente, eu não tenho problema nenhum, tá? De enaltecer o trabalho das pessoas quando elas estão fazendo as coisas corretas, tá? Mas a equipe dele, eu ligo para a CESAP, eu sou super bem atendida, eles me dão um retorno. Eu ligo para o próprio gabinete, eu ligo, assim, com ele, eu não falo, mas eu ligo, eu questiono, o RH eu questiono muito, sabe? Então, assim, tem as pessoas que me atendem e eu não posso ser falsa em relação a isso. Mas, assim, dele tá tendo reunião, resolvendo isso aí, realmente, bom, se tá tendo, eu não estou sabendo. Aliás, eu nem tenho visto. Antes, no início, estava até participando, eu vi algumas lives, né, da Secretaria de Saúde que ele participava, não tenho visto, mas eu acho que não é momento de se afastar. Eu acho que agora a gente tem que estar próximo, sabe? É igual vocês, né, vocês trazendo a notícia, vocês discutindo, e sempre comunicando e deixando a população a par. É isso que a gente tem que fazer. Agora é o momento de cada um fazer a sua parte para a gente poder sair dessa, tá? Menos pior, porque pior vai estar sendo para o mundo inteiro. Ô Vânia, só com relação a essa lei que foi votada em Carandaí, eu não sei se ainda tem tempo hábil para votar uma lei para ajudar os comerciantes. Infelizmente, eu não vejo, pelo menos, que seja aprovado um projeto até dezembro, até porque o prefeito que considera um benefício, que for dar uma ajuda, não pode ultrapassar dezembro, janeiro do ano que vem, porque senão já acaba entrando naquela chamada lei de probidade administrativa. Então, assim, não sei se vai conseguir isso ou não. Pelo horizonte, por exemplo, eu não vejo nenhuma solução a curto prazo para ajudar essas pessoas. Infelizmente, eles parcelaram o IPTU aqui da capital mineira e tal, mas assim, o que a Vânia deu um prazo de 30 dias para prolongar, mas assim, 30 dias com a loja fechada, você não vai ter uma solução. Então, é uma situação bem difícil para os comerciantes, e tomara que a gente consiga achar uma solução do governo estadual, federal, municipal, para tentar ajudar essas pessoas que estão sofrendo demais. Vânia, você vai ser candidata a prefeita de Barbacena ou não? A gente sabe que o seu nome é muito forte nas redes sociais, na internet. Aliás, na semana passada eu estava acompanhando uma live de pessoas de Barbacena, e aí, até o Giovanni, que participa com a gente sempre aqui do Papo 10, vai ficar uma temporada afastado, mas estava participando ele, o Alexandre Braga e outras pessoas. E aí eles conversando com o pessoal que estava participando das redes sociais, e o seu nome falou, a política de Barbacena, quem é a pessoa que vem na sua mente? Aí o seu nome foi o primeiro a ser citado. Foi um troféu, assim, que eu achei legal, porque pelas redes sociais hoje você consegue medir se seu nome está fraco, está forte. E aí eu vi aqui nessa live, você foi a primeira a ser citada. Modéstia à parte, eu também assisti e vi que meu nome foi citado. Fiquei muito feliz também de estar meu nome citado como jornalista. Mas enfim, sem querer puxar a sardinha para o meu lado. Você vai ser candidata? Quem que serão os candidatos a prefeito de Barbacena? Você toparia esse desafio? Você teria coragem ou não? Porque você já tem ali um público que gosta, te acompanha na Câmara Municipal, e seria um desafio a mais para a sua carreira. Não sei se você deixaria o seu nome à disposição ou não de Barbacena. Então, primeiro eu quero agradecer, né? Fiquei super feliz aí com esse comentário. Eu tive várias reuniões com algumas, né, com partidos e tal, mas eu não falo nunca, porque nunca é uma palavra que eu não gosto de utilizar, mas eu não me sinto preparada. Eu ainda... Eu gosto muito da vida parlamentar, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de fiscalizar, eu gosto de, sabe,
Mas o executivo, ele agora eu acho que eu não iria contribuir com Barbacena. E para vice? Hã? Nem não, agora não. Executivo agora não. Eu quero me preparar mais. Eu quero me preparar. Você vai apoiar o Carlos Du para prefeito? Hã? Você vai apoiar o Carlos Du para prefeito? Vou. Então a gente já sabe que o Carlos Du é o nome do MDB. É o nosso pré. Hoje a gente conversou, a gente teve uma reunião super bacana e eu tive andando, né? Eu vou em alguns lugares, tal, para algumas ações aí, enfim, que eu faço. E as pessoas têm pedido assim, sabe? Poxa, a gente precisava de um nome novo. A gente precisava de uma mente nova. E, assim, eu acho, eu venho acompanhando muito o Du, a gente trabalha muito junto, e é uma pessoa que eu acho que é interessante. E eu tive essa semana, às vezes, eu falei isso para ele hoje, eu falei assim, Du, no início eu falava assim, nossa, esse menino é muito novo. E eu participei de uma live, que foi o machismo na política essa semana, e uma a Sinara de Santa Cruz de Minas, ela tem 34 anos, está terminando o segundo mandato, começou com 26 anos. E olha, aí eu tenho alguns amigos, eu comecei a pesquisar, a mulher, sabe, ela vem fazendo um trabalho super bacana, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de pensamentos novos, sabe? A juventude, eu acho que a juventude, ela pode vir para dar uma recarregada mesmo. Eu acho que a gente tem que mudar mesmo em esses pensamentos meio arcaicos. Eu acho que a gente precisa de uma coisa mais moderna e alguém que esteja com muita disponibilidade de trabalhar, porque a nossa cidade vai precisar muito trabalho. Exatamente. Então, o nosso pré-candidato do MDB é aí o Carlos Du. Pronto, Yuri, aqui a manchete, a sua principal matéria de amanhã. O jornal já pode dormir com essa, que você tem a primeira matéria, já está pronta. A movimentação foi interessante, porque a gente tem o Ronaldo Braga, que é um nome tradicionalíssimo do MDB, que sai do MDB, vai para o PV, então eu imaginei que aconteceria alguma coisinha ali. Só que o PV, a gente sabe que tem um nome, que é o do Kikito. Ninguém escondeu isso, que o PV vai lançar o Kikito. E o Du também é um nome que construiu aí dentro do MDB. Então, assim, essa dobradinha impossível agora, né, Vânia? Isso aí é uma coisa que hoje o que nós conversamos é isso. Nós queremos conversar, a gente vai conversar com todos os partidos. Quem tiver afim de uma união, tá? E o próprio Du, a gente conversando hoje, ele, olha, gente, se a gente vê que não dá, eu tô aqui, o nome dele foi colocado, tá? Uhum. Se ele não tem a prepotência de falar assim, ou sou a cabeça, ou eu tô... Não, sabe? É um menino bem tranquilo, e acho que a gente precisa de um pouco de tranquilidade. Então, nessas reuniões que vocês vão ter políticas aí pela frente, vou te dar uma dica maravilhosa. Quando a gente está conversando... A segunda dica do dia, Tá bom. A terceira peço música. A terceira peço... Olha só, quando a gente está conversando, a gente às vezes fica lá 2, 3, 4 horas conversando, debatendo, e o assunto é empolgante, o negócio vai. Aí a gente quer comer alguma coisa boa, coisa gostosa. Aqui vai minha dica. Porpetas Queen. Bateu aquela fome na reunião. Porpetas Queen. É saboroso e é prático de fazer. Está na hora de você conhecer as delícias Porpetas Queen. Além de suculentas e práticas de se preparar, elas são feitas artesanalmente, ou seja, com aquele tempero especial, com muito amor e carinho. As Porpetas Queen vêm temperadas e podem ser preparadas de forma que você quiser. Muito fácil fazer. Se você quiser Porpetas Queen aí na sua casa, o Wagner já levou lá para BLH. É só ligar para o
98463-5656. 98463-5656. E eu tenho certeza que essas reuniões serão muito melhores com porpetas Queen deliciosas. Essa aqui que eu tô com ela na mão é almôndega bovina com queijo, mas tem com azeitona para quem gosta, tem com bacon para quem gosta, tem almôndega de frango, enfim, é uma delícia essa almôndega Porpetas Queen e é original de Barbacena, empresa barbacenense. Vamos dar apoio a quem está em Barbacena. Porpetas Queen é uma delícia. É ou não é, Wagner? Maravilhosa, muito bom, vale a pena você ter na sua casa, viu, Vânia? Na próxima vez que você for... Já amei, você faz 98463-5656. Exatamente. Eu adoro, gente, sabe o quê? Eu adoro valorizar tudo que é feito nessa terra. Nos melhores supermercados da cidade já tem, tá? Já, não, já. Capricha, faz com muito amor. Filho, já vou comprar. Porque... Mandar um beijo para Priscila e para... Exatamente, mandando um beijo para Priscila. Ai, gente, eu esqueci o nome da sócia dela, perdão. Hein? Carminha. Isso, tá, um beijo para elas aqui, ó. Tá aqui, Porpetas Queen. Meu filho adora, a galera aqui de casa adora, é bom demais. Ô Yuri, temos mensagens? Temos, chegou alguns comentários aqui. Eu vou ler só as perguntas aqui, porque chegaram perguntas para a Vânia. A Ana Lúcia Pinto fala que você também é uma protetora dos animais como ela, e ela pergunta sobre o castramóvel, já que o castramóvel estaria na Onda Verde como um serviço essencial. A Neuza também manda uma mensagem interessante aqui, que ela fala a respeito das feiras. Ela fala que as feiras têm que ser na Olegário Maciel e na Irmã Paula, com distanciamento, álcool e máscara, realmente. Muitos feirantes falaram que se for no parque de exposição, isso é importante. Não irão, e mesmo porque quem garante se a feira for provisória, para o parque, quem garante que voltará a ser nas ruas quando tiver festas, shows, onde vão colocar os feirantes, vão ficar para lá. Então, eu destaquei essas duas mensagens, tem algumas outras mensagens aqui. O Ricardo Campos aqui está tentando fazer uma dobradinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, que aqui é democrático. Vânia, já que não será candidata, deveria apoiar o Kikito. Querendo causar intriga dentro do... Tá querendo causar intriga dentro do MDB. Adoro uma confusão. Não entendi. Ele escreveu aqui, Vânia. Vânia, já que não será candidata, deveria apoiar o Kikito, então. Já querendo causar intriga. É uma intriga que ele está querendo causar aí dentro do MDB. Olha só, mas essa questão do castramóvel e depois dessas feiras livres, tem algum plano B quanto às feiras, Vânia? Não, eu acho que o plano, eu acho que o lance das feiras, isso dentro do meu pensamento. E eu conversei com alguns feirantes, inclusive os do Faria, que é uma comunidade que eu vivi minha vida lá, então eu acho que é permanecer aonde estão e com esse lance que o Wagner falou, sabe? É só fechar ali, colocar, olha, fiscais, sabe? Nós tínhamos 7 fiscais, hoje nós estamos com 21. Tem a Guarda Municipal, tem a polícia. E se precisar contratar mais, isso eu falei na última sessão da Câmara, nós temos dinheiro para poder contratar. Se é em função da defesa da população, dos feirantes, que contrata, então. Tem pouco, então contrata mais fiscal, coloca o fiscal ali e vamos deixar. É Irmã Paula e Olegário, nada de parque de exposição. Isso aí é uma coisa ilusória, não tem fundamento, tá? Então, vamos deixar. E exigir deles, exigir de como eles vão ter que trabalhar. E limitar a população para o tráfego ali dentro, para trafegar ali. Aí é fiscalização. E o castramóvel? Então, o castramóvel, quando teve esse início da vinda do castramóvel para cá, foram feitas N solicitações, porque algumas cidades ele foi com mais facilidade. Mas, realmente, assim, eu, como legisladora, tá? Quando eu li os procedimentos, realmente tem que ser exigido, sim, tudo
que necessita para a vinda do Castramóvel. Você não pode simplesmente, né, apresentar alguns dados e deixar o Castramóvel entrar. Só que eu também sou testemunha que aí realmente eles fizeram e apresentaram toda a documentação, e até hoje é uma pauta, aí veio a pandemia, então é uma pauta que está assim, que está indo para frente. Vou até procurar saber agora, com o retorno da onda, né, para a onda branca, o que pode ser feito, e deixar claro aqui que já passou da hora, né, de Barbacena assumir, tá? Assumir que castração não é ficar fazendo favor para ninguém. Castração é saúde e é obrigação do município. Mas, gente, a gente não encontra ninguém, nenhum prefeito que pegue essa causa, sabe? Não estou falando, não precisa ser uma protetora como eu, a Carmen Lúcia, a Ana Lúcia, não. Estou falando, sabe, da gente que gosta de estar toda arranhada, de vai vacinar cachorro, sai toda. Não estou falando para ninguém, não precisa fazer isso. Agora, castração é saúde pública. E eu ainda não vi ninguém. Sabe o que eles fazem? Eles falam disso na época de campanha. No dia a dia, sabe quem que castra os cachorros? Somos nós, gente. Somos protetores. Sabe com qual dinheiro? Do bolso. Tá? Então, isso aí já passou da hora e a gente realmente... E só que a gente vem nessa luta, mas é agora, então, com a pandemia, não vai para frente. Mas continuamos cobrando aí um posicionamento do executivo. Muito bem, Vânia. Muitíssimo obrigado por ter participado com a gente aqui. Foi muito esclarecedor. Estamos às ordens, portas abertas para quando quiser voltar. E muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho nessa legislatura, na passada, enfim. Parabéns e muito obrigado. Gente, eu que agradeço, tá? Muito obrigada mesmo. Vocês são, né, profissionais fantásticos. E eu estou sempre aqui à disposição, mas eu agradeço mesmo poder expor a minha opinião, né, num programa, num papo desse tão violento, com uma informação passada de uma forma tão séria. É o nosso jeito também mais leve, né? Um jeitinho mais leve de conversar, né? Nada aquele sisudão, não. Tem hora que eu fico meio assim nervosa, o dia que eu fui fazer podcast com os meninos, aí, a hora que eu cheguei lá assim, a hora que eu cheguei, aí tá, aí você beija aqui, abraça ali, e aí você vai ficar... Não tinha pandemia, tá, gente? Podia, tá? Não tinha pandemia. E ainda tínhamos o nosso querido Thiago, que estava lá maravilhoso, né? Um fera. Aquele foi o último podcast que ele esteve lá com a gente no programa. Foi na sexta. Foi, e aí depois aconteceu o acidente. Segunda-feira, que você ainda nem me passou a proposta. A culpa é do Marcelo, eu mandei para ele. Mas eu vou cobrar dele amanhã, eu juro, Vânia, eu vou cobrar dele amanhã. É isso aí, valeu, Vânia, muito obrigado, tá? Boa noite para você. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, Vânia. Tá? Tá, joia. Um abraço. Pode deixar. Muito bem, então, agora 10 horas 36 minutos. Vai, Yuri. Não, eu quero continuar nessa questão aqui de comércio e onda aí para a gente fechar nisso, porque a nossa cidade vizinha, São João del Rei, está liberando, a Prefeitura de São João del Rei libera a retomada de todos os setores da economia a partir de segunda-feira. As normas devem ser respeitadas. Essa notícia é da Rádio Emboabas. Nesta quinta-feira, 9 de julho, foi publicado um decreto municipal que libera a retomada de todos os setores econômicos do município, como comércio e rede hoteleira. O documento começa a valer na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. O comércio pode funcionar entre 8 horas da manhã às 6 horas da tarde durante a semana e aos sábados entre 9 e 1 hora da tarde. Lembrando que a gente está falando de São João del Rei. Estão autorizados a reabrir também academias, estúdios e similares. O horário de funcionamento estabelecido é de segunda a sábado, entre 5 às 10 horas da noite. Salões e barbearias também podem abrir e devem aumentar a distância entre clientes, atender apenas com agendamento prévio, reforçar o uso de autoclave e lavar o cabelo do cliente antes de manuseá-lo. Ou seja, São João del Rei abriu tudo.
Só tem uma questão em relação a São João del Rei, porque ela é uma cidade da nossa macro-região Centro-Sul que abandonou o Minas Consciente, saiu. Se a gente for remeter ao programa de quinta-feira passada, a Marcilene falou aqui para a gente que as decisões serão tomadas de forma macro, entre a região. Então, com a saída de São João del Rei, eu não sei como é que vai ser essa discussão deles, né? Se agora vai ser cada um por si, porque São João del Rei é a segunda maior cidade da nossa região do Campo das Vertentes, atrás só de Barbacena. Então, assim, São João del Rei abandonar o Minas Consciente, eu não sei como é que tudo só pode ser feito regionalmente a partir de agora. Então, essa história de que é obrigatório seguir a risca o Minas Consciente é balela. Não quer seguir, vai embora, até logo e benção e tchau, Minas Consciente. Não, pode sair. Eu, inclusive, você sabe que eu sou um defensor que cada cidade tem que ter o seu próprio protocolo, porque cada cidade conhece as suas necessidades, né? Você não quer pegar Barbacena, uma cidade lá do Triângulo, que tem uma população, uma cultura diferente. Aqui não, aqui o que a gente defende é justamente isso. Um protocolo para cada cidade, sua cidade monta o seu protocolo de acordo com as suas necessidades. O Minas Consciente é um protocolo para o estado inteiro, para mais de 800 municípios. E o Minas Consciente é uma orientação do governo do estado, é o que o Yuri falou, cada cidade tem que ter o seu protocolo. E aí, o que a Vânia disse aí, muita gente, quando é coisa boa, aí assume, não, bate no peito, foi o prefeito que fez. Quando é coisa ruim, vamos jogar para o governo do estado, vamos jogar para o Zema e para o Bolsonaro lá também, que está se lixando para o que está acontecendo no país. Então, assim, é uma atitude arriscada de São João del Rei, mas aí também tem que ver se vai ter fiscalização, se vai ter, ver se as pessoas estão aglomerando ou não, porque, assim, é uma atitude muito arriscada, sim, mas é uma atitude que, acredito eu, que o prefeito tenha conversado com os comerciantes sobre orientações, fiscalização, para a gente não ter que voltar atrás, gente. Então, assim, a gente também... Não sei se é momento de criticar ou se é momento de elogiar São João del Rei. O fato é que a gente vai ter que acompanhar para saber o que vai acontecer daqui para frente, porque é aquilo, a velha história que a gente falou, né, Júnior? O comércio está padecendo, o que tem de empresa fechando as portas, e assim, e acredito eu, quem já está consciente vai continuar. Quem não está, quem está tocando F, vai continuar tocando. E aí tem que ser caso de polícia e de punição. Ô Wagner, tem o ex-ministro Mandetta dizia muito, e vários infectologistas dizem a mesma coisa, que é o seguinte, ele tomou essa atitude de abrir o comércio a partir de amanhã, não é isso, Yuri? Salvo engano, amanhã é o sábado, né? Eu acho que é sábado. Eu fechei aqui, mas eu acho que é sábado. Mas assim, a gente tem que imaginar, a partir do momento que se abre, esperar 14, 15, 16 dias para ver o resultado disso, porque a partir deste momento que se abre, que aí a aglomeração aumenta, que aí o vírus começa a rodar de novo, para ver se vai ter aumento de casos. Aí agora tem que aguardar. Esperar para ver. Deixa eu... vai. Outro dia eu estava ouvindo, até na 98 FM aqui de Belo Horizonte, a entrevista do Marcelo Silva, que é presidente da CDL. Ele arrebentou o prefeito Alexandre Calil, disse que não está tendo uma conversa, um diálogo com a prefeitura, com a CDL aqui de Belo Horizonte, e ele disse o seguinte, que o que a prefeitura prometeu, aliás, o Marcelo Souza e Silva, pelo fato de ser presidente da CDL Belo Horizonte, seria um bom candidato aqui, porque ele tem feito, assim, críticas construtivas ao prefeito Alexandre Calil. Acho que a gente pode até convidá-lo, se for o caso, para a semana que vem, ou quinta que vem, para ele participar com a gente aqui, porque, assim, a prefeitura também prometeu um monte de leitos, de UTIs, aqui para Belo Horizonte, prometeu... Prometido 2.000, né? E não tem... Vai entregar 900. O Marcelo criticou bastante isso, não tem cumprido. E aí, gente, assim, não é que eu estou criticando, nosso papel aqui é levantar a bola para as pessoas de casa, cada um tirar a sua conclusão. Hospital, leito de hospital, de UTI, pelo menos comigo, as pessoas me ligam, Wagner, me ajuda a tentar internar fulano de tal, me ajuda a tentar, não que eu tenha poder para isso, mas como jornalista, a gente vai tentando, vai buscando fazer uma reportagem para denunciar. Gente, desde quando eu me entendo por gente, como jornalista e como cidadão, o hospital sempre foi lotado. Sempre. Nunca teve, tem vaga de leito, tem vaga de UTI. Então, assim, e a imprensa divulga os números que a Secretaria Estadual de Saúde, os números que a Secretaria Municipal de Saúde passam para a gente. 90%, não é que eu estou duvidando desse número, mas
sempre esteve lotado. Tudo que a gente precisa de hospital, fulano de tal está na maca esperando uma vaga no leito, fulano de tal está no quarto esperando uma vaga para UTI. Não sei se vocês concordam comigo, e se acontece isso com vocês, com algum parente, o Yuri ou o Júnior, mas pelo menos eu sempre ouvi falar disso. Está lotado, não tem vaga, tem que esperar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não que eu estou questionando os números, mas eu duvido também de algumas informações. E outra coisa, será que os leitos que estão sendo abertos agora para a Covid-19 vão continuar depois ou não? Mistério. Espero que sim, né? Espero que sim. Assim, no hospital de campanha, não. Porque o hospital de campanha vai ser fechado. Mas os equipamentos de leitos clínicos podem ser usados, sim. Barbacena tem 31 novos leitos de UTI. Né? Não justificaria, passada a pandemia, retirar, né? Não justifica. A saúde pública é uma porcaria, né? Então, se a gente tem uma saúde pública porcaria no país inteiro, então o que você faz? Se houve um investimento maior... Olha, só para eu dar um número para vocês, um dado. Os municípios, eles são obrigados a gastarem 15% do orçamento com saúde pública. Ou seja, 15% é muito pouco. Barbacena, para você ter uma ideia, há muito tempo só investe aí, os 15%. É o piso aqui. O mínimo do mínimo, porque é obrigado por Constituição a investir esses 15%. Então, agora que entrou um dinheirinho para a saúde, a gente tem que tentar também pensar a longo prazo e ver esses respiradores para não faltar mais. A Marcelene falou que ela é da época que você ficava apertando aqui, né, para fazer os caras respirar. Agora comprou respirador. Então, vamos tentar ter um pouquinho de melhor aí nesse sistema público. Espero que fique esse legado da Covid, desse dinheiro que está chegando para os municípios. Não que seja igual à Copa do Mundo, que construiu estádio, fizeram um monte de melhorias, e aí não tem legado nenhum, pelo menos na minha opinião, assim, a maioria das cidades que construíram estádio, tem estádio aí servindo de lixão público, a verdade é essa. E assim, eu espero que a Covid deixe um legado, porque essa história que não tem hospital, que não tem vaga, que não tem leito, isso aí não adianta a gente ficar falando que é só agora na Covid, não, que isso, desde quando o mundo é mundo, que isso acontece. E agora, segundo o que a gente divulga, essas secretarias estaduais e municipais estão divulgando. Opa, caiu o sinal? Não está divulgando. Caiu o sinal dele. Caiu o sinal. Eu acho que nem ele vai continuar. Ele não vai divulgar alguma coisa por enquanto, porque ele caiu. Olha só, para você que está ouvindo a gente aqui, amanhã a Secretaria de Trânsito, a CETRAN, de Barbacena, informa que estará realizando a interdição total da rua Padre Toledo, que é aquela rua lateral à Santa Casa de Misericórdia, esquina com a rua Barão do Rio Branco, até a esquina da rua Antônio Armon, no bairro São Sebastião. A interdição vai de 7 da manhã até às 7 da noite. Para quem não sabe, o nome de rua, né, é aquela rua lateral subindo ali do lado da Santa Casa de Misericórdia. Yuri, agora eu vou falar com você. Não, essa frase é ridícula, mas eu vou dizer só para o pessoal que está me ouvindo, para nos ouvindo entender. Deixa eu chamar a atenção aqui. A gente, semana passada, estava dividindo 6 nessa tela. Agora só sobrou nós dois. Sobrou nós. Daqui a pouco eu estou fazendo isso aqui sozinho. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Conta para mim esse podcast novo de vocês aqui agora. Eu fiquei até com inveja. Do podcast. Pois rapaz. Podcast maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu fiquei constrangido porque, por mais que seja podcast, as pessoas, elas ouvem, mas a gente vê, né? Eu tô vendo o Thiaguinho, a gente tá fazendo distância, mas a gente tá usando uma plataforma parecida com essa. Sim. E, cara, eu cheguei à conclusão que eu e o Thiaguinho, a gente é muito feio. Porque quem tava com a gente na tela era nada mais, nada menos do que Júlia Horta. Júlia Horta é só a Miss Brasil. Tá bom pra você? Eu coloquei a música do Miss Brasil aqui, ó. Rapaz, a Miss Brasil está no podcast então, da Folha de Barbacena, é isso? Isso. Ó. Conta pra gente aí rapidinho. Olha, conta pra gente como que foi o papo. Dá só um spoilerzinho rapidinho pro pessoal curtir lá no podcast da Folha. Acho que o Wagner tá voltando, ele tá aí? Ele mandou uma mensagem. Não tá aqui não.
Caiu igual o time dele que o Ricardo mandou aqui, ó. Ô, O Ricardo. Wagner é cruzeirense. Ô, Ricardo. Então, o podcast com a Júlia Horta, a gente falou de várias coisas além do mundo Miss, né? Porque a Júlia Horta, primeiro que ela é a primeira Miss Brasil desde 2010, representando Minas Gerais. Então, desde 2010, Minas, que sempre foi considerada a terra que tem lindas mulheres e tudo mais, não tem uma Miss Brasil representando aí o nosso país. Júlia Horta é daqui, ela é de Belo Horizonte. Belo Horizonte não, ela é de Juiz de Fora. Viu? Wagner entrando aí. A gente falou sobre a questão de posicionamento político, essa posição de Miss Brasil, né? Para quem não sabe, a Júlia Horta é uma feminista. Ela era a única, para você ter uma ideia, como o mundo Miss tem certos tabus, ela era a única que tinha o cabelo curto e conseguiu vencer o concurso de Miss Brasil e representou o nosso país no Miss Universo. Então, a Júlia, além de linda, ela se expressa muito bem e, assim, com uma inteligência fantástica. Então, acho que o nosso país, se tem uma coisa que o nosso país está bem representado, é de Miss Brasil, viu? E isso a gente está bem representado, que a Júlia realmente... Pela conversa do podcast, vocês vão perceber. Já está no ar. Já está no ar, aliás, né? Já está no ar. Aliás, não sei se ela falou sobre isso no podcast, Yuri. Não. Não? O quê? Fala o quê, Wagner? Eu imagino. Não falou. Não, que surgiu um tempo atrás, eu tinha lido uma notícia que ela teria sido contratada pelo Silvio Santos para ser apresentadora, inclusive do SBT Brasil, que ia fazer telejornais do SBT, e depois esse papo sumiu, não teve mais conversa. Não sei se ela falou sobre isso no Papo 10. Podcast da Força. Eu perguntei ela, né, porque ela é formada em jornalismo pela UFJF, e não, na verdade, ela falou que ela não queria, ela quer seguir a área da televisão, mas não o jornalismo factual. Que ela teve uma experiência... Eu tô dando uma puta de um spoiler. Que ela teve uma experiência na época de estágio, mas que ela tem vontade de fazer o Saia Justa. Agora, o jornal do SBT, ela não comentou nada, não. O Luiz Felipe mandou aqui pra gente, por favor, comente sobre a atualização do Minas Consciente quanto a bares e restaurantes, que já tem novo protocolo no site. Ô Luiz Felipe, a gente estava comentando agora a respeito disso, do Minas Consciente com a vereadora Vânia Castro. Eu não sei, tem um novo protocolo para bares e restaurantes, eu ainda não li, eu li o antigo. Eu vou ver esse novo protocolo, vou estudar ele direitinho, no próximo programa a gente comenta. Pessoal, qual que era o comentário, para a gente ir embora, qual que era o comentário do Ricardo Campos que vocês queriam fazer para mim, que eu fiquei curioso? Caiu igual o time dele. Foi lá no início do programa. Depois eu te falo. Não, o Wagner trabalha na Band, tá vendo a Globo? Ô, Ricardo. Isso dá justa causa. Não dá não. Aliás, muita gente me pergunta se você trabalha na Band, você só assiste a Band? Claro que não, gente. Eu assisto todos os canais, ouço todas as rádios e quando dá, leio todos os jornais e praticamente todos. E sites também. Então, assim, eu vejo um pouquinho de tudo. Vejo a Globo, vejo o SBT, vejo a Record, tem que ver mesmo. Vejo a Band. Você tem que ver o que o pessoal está fazendo, aprender um pouco mais com outras pessoas e tal. O Fusquinha já está de porta aberta. Vamos ligar ele, Juninho? Vai embora. Tá na hora. Vamos embora. 10:11 já. Meu Deus. Vamos embora. Meu Deus. Bora, Yuri. Vamos embora, Yuri. Vamos embora. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e até na próxima... semana, até a próxima terça-feira. Vai terça, não vai ter não, Wagner? Terça-feira. Nossa, já perdi que dia que é hoje. Nem sei, mas ó. Então vamos embora, galera. Fechei a porta do Fusca e fui. Valeu, gente. Até mais. Tchau, gente. Até terça-feira que vem. Oferecimento Porpetas Queen. Tá aqui, ó.